Olá! Olá, hoje nós estamos aqui para finalizar o último vídeo da série Detox. E nós queremos agradecer por vocês estarem conosco até aqui e continuem com a gente, que vai ter muita coisa legal para frente. Isso aí. Tá? Tânia, Sim. então, atualmente existe um entendimento de que há alguns fatores no caminho para a doença. Quais são? Bom, o fator principal considerado o fator de doença para o desenvolvimento de doenças crônicas é a inflamação. E essa inflamação é causada por outros fenômenos que passam a acontecer em muita intensidade no nosso corpo. Primeiro, existe o fator de glicação, onde as moléculas de glicose e as moléculas de proteína são oxidadas e se tornam também inflamatórias. A presença de toxinas, o excesso de toxinas que o nosso organismo não consegue dar conta. Fatores genéticos que fazem com que determinadas enzimas antioxidantes, não funcionem de forma eficiente. A ausência do fator neurotrófico, que é um fator que a gente tem quando a gente faz atividades aeróbicas, exercício, musculação, mantendo o corpo ativo, o próprio corpo secreta substâncias que têm ação neurotrófica, que aumentam a plasticidade e a multiplicação de neurônios novos e novas conexões cerebrais. Então, a ausência desse fator neurotrófico gera um processo de degeneração, né? O início de uma doença crônica. Também fatores hormonais que não estejam funcionando direito, fatores genéticos, como eu já falei, ao excesso de oxidação, ou seja, o excesso de produtos de reações metabólicas que geram essas moléculas reativas que são capazes de arrancar elétrons de substâncias, e isso muda todo o nosso metabolismo e acaba criando doença a longo prazo. Tânia, fala mais da importância e da periodicidade em que devemos fazer um tratamento detox para que esses fatores inflamatórios não influenciem tanto na saúde do nosso organismo. Exatamente, Vera. Quando a gente tem uma pessoa que está em tratamento, que já tem uma doença instalada, e a gente está tentando melhorar a capacidade desse organismo de reagir, né, de voltar a um estado menos inflamado, a gente sugere que esse detox seja feito de 6 em 6 meses, com acompanhamento da repetição de todos os exames que foram feitos para avaliar a condição inicial. Então, esses exames são refeitos para ver se a gente já obteve uma melhora do metabolismo desse organismo. No caso de uma prevenção, já que todos nós estamos expostos a uma alimentação mais abusiva, mais carregada de açúcares, né, de muitas farinhas, já que nós estamos expostos a agentes tóxicos, a gente preconiza que seja feito pelo menos uma vez ao ano, como uma forma preventiva da gente já frear esse estado de doença crônica do organismo, para que uma doença realmente não chegue a se instalar. Isso. Sabe uma coisa, Tânia, que eu vejo que para até fazer uma desintoxicação, nós temos que ter uma visão integrada, né? Não só de um órgão, como eu vejo muita gente aí fazendo, né? Vamos fazer uma desintoxicação só do fígado e tal. Por quê? Porque ao desintoxicar um órgão, você pode sobrecarregar outros sistemas ao colocar as toxinas para fora, né? Então, tudo isso deve ser centrado naturalmente nas condições físicas e bioquímicas do paciente. Fala mais um pouquinho sobre isso. Por isso que a gente acha a análise inicial da condição daquele organismo muito importante para a gente estabelecer uma ordem nessa detoxificação. E com que velocidade a gente vai fazer essa detoxificação. Muito importante saber se essa pessoa já faz uso de alguns medicamentos que podem sofrer interferência do detox. Por isso a gente acha que uma detoxificação bem feita deve ser sempre feita com acompanhamento de um profissional de saúde. Para que essa detoxificação, que você esperava ser uma experiência positiva, não se transforme numa experiência desagradável e até que te desregule.
Então, muito importante a avaliação inicial para a gente saber o estado inicial e poder conduzir, como a Vera falou, um detox integrativo de várias partes do corpo, de cada sistema do corpo. E gradativamente. E gradativamente, exatamente. Então, gente, olha, não acredite em nenhum procedimento que não seja integrado aos fatores que aparecem nos seus exames clínicos, combinados com a clínica e a ótica clínica, né? Ou seja, dando aqueles indícios de aspectos inflamatórios, metabólicos e de fatores imunológicos que precisam ser tratados. Exatamente. Inclusive também a clínica, porque numa entrevista de avaliação, vocês vão estar respondendo a um questionário para saber quais são já as suas queixas. Dor de cabeça, enjoos, má digestão, sensibilidade olfativa a cheiros, você tem uma intolerância a mudanças de fragrâncias, tudo isso podem ser sinais. Então, a entrevista, né, a coleta de sinais e sintomas é parte da avaliação de como a gente vai proceder nessa detoxificação. Entendi. Então, como é feito essa faxina através da desintoxicação? Olha, primeiro, vamos falar de como o nosso corpo se desintoxica naturalmente. Os sistemas detox do nosso corpo, para eliminar as toxinas que ele próprio fabrica, só por fato da gente estar vivo, a gente produz um lixo metabólico que precisa ser eliminado. E esse lixo metabólico, ele é eliminado pela pele, né, pelo suor, ele é drenado para o nosso sistema linfático, né, para depois cair na circulação e sair pelo nosso sistema urinário, que é o outro órgão, os nossos rins são um outro órgão de detoxificação. A gente tem o nosso sistema digestivo, em que através da eliminação das nossas fezes, a gente elimina outros produtos. O fígado faz parte de uma grande fábrica de detoxificação. Só no fígado são muitas enzimas detoxificantes que fazem parte dessa capacidade de eliminar as toxinas, tanto por via da eliminação da bilis, como secretados de volta para o sangue de uma forma hidrossolúvel que o nosso corpo pode eliminar. Só que hoje em dia, a nossa vida moderna faz com que a gente tenha excesso de toxinas. Além das toxinas produzidas pelo nosso metabolismo, que é fisiológico, a gente conta com a necessidade de metabolizar e eliminar toxinas excedentes. Que toxinas são essas? São as toxinas dos poluentes que estão em volta da gente. E são muitos, gente. Nós temos os agrotóxicos, que estão contaminando nossos alimentos. A gente tem os metais pesados eliminados de fábricas, de várias coisas que acabam entrando. A gente sabe do mercúrio nas águas do mar, dos peixes recebendo esse mercúrio, do cádmio que está em vários produtos que a gente consome, o alumínio que está nas nossas panelas, que está no revestimento das cápsulas dos medicamentos que a gente consome. Então, tudo isso é uma sobrecarga. E cada um tem a sua resistência. Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis. Mas um dia, gente, a casa cai. Por isso, a importância de um detox. Como eu disse antes para a Vera, é importante começar com uma avaliação clínica. A gente consegue ver muita coisa através de um exame de sangue, pedindo até os metais pesados no exame de sangue, que a gente sabe que é um exame talvez mais simplista, mas hoje já se sabe que mesmo uma quantidade considerada de mercúrio, alumínio, cádmio e chumbo, considerada como normal no sangue, já pode estar influenciando numa piora do seu metabolismo, está influenciando na capacidade metabólica das suas enzimas em processar, dos seus hormônios em funcionarem dentro do seu corpo. Por isso, mesmo ela sendo uma avaliação grosseira, ela é muito interessante de ser feita. Além disso, nós contamos com outros tipos de exames que vão ali também na raiz do metabolismo. A gente consegue, através de um exame de microscopia óptica, que é o chamado microscopia de campo escuro, do sangue, e através de uma gotinha de sangue a gente consegue ver se aquele sangue está bem oxigenado, se existem substâncias ali que estão prejudicando a movimentação e a fluidez das hemácias. A gente pode até visualizar excesso de micro-organismos, de microfungos, de microvírus que estejam ali em excesso, né?
E nós temos um outro exame, que é o exame do... Vera, você que é especialista, da análise do terreno biológico, em que a gente vai avaliar como é que está chegando os nutrientes na sua célula. Se o seu corpo está conseguindo manter, ele é feito através da análise da saliva. Esse exame é muito importante, porque ele, como eu disse adiante, ele é capaz de ver a situação a nível celular. Se os seus tecidos estão ácidos, se os seus tecidos estão mais alcalinos, como é que o nutriente está fluindo para a célula. Então, um exame muito importante. E por último, além de várias outras medidas que nós ainda iremos falar, a gente faz uma máquina de biorressonância, a gente faz a retirada de parasitas, bactérias, vírus e metais pesados do corpo. Então, a gente conta também com esse aliado, que é a máquina de biorressonância, a qual o efeito dela a gente vai voltar a testar através desses exames e ver se realmente alcançamos uma melhora metabólica. Então, Tânia, os sistemas urinário, gastrointestinal, respiratório, linfático e epidérmico que são os responsáveis por essa faxina, né? E fazem isso com muita dedicação. Mas o que acontece é que muitas das vezes, conforme a gente vai se intoxicando, né, por hábitos inadequados, né, o organismo não consegue dar conta disso sozinho, não é isso? Exatamente. Então, há a necessidade de um suporte, não é? Para que essa eliminação seja feita coordenadamente e sistematicamente. Exato, a gente até tem um pensamento de que quando a gente faz uma limpeza no nosso organismo e você consequentemente continuará tomando alguns medicamentos para condições que você já adquiriu, que você consiga até uma melhora da resposta dessa medicação e até uma adaptação da dose, porque a sua melhora metabólica vai permitir que o remédio seja mais eficaz no seu organismo. Né? Isso aí. O primeiro alerta que o organismo dá, em geral, é a dor de cabeça, né? Mas também pode vir com alguns incômodos, como diarreia, constipações, dores abdominais e dores pelo corpo. Então, vocês fiquem alertas a isso, né? Porque com uma simples desintoxicação, você já pode resolver aí 70%, 80% dessa disfunção, tá? Ou resolver totalmente, não é isso? Então, eu queria saber, Tânia, se existem contraindicações para fazer o detox. Existem algumas contraindicações. O detox não é recomendado para gestantes e crianças, não é recomendado para pessoas que estão fazendo tratamentos em quimioterapia, porque isso poderia levar a uma diminuição do tempo que aquela droga permanecesse no seu corpo. Como a gente vai acelerar o sistema de eliminação, essas moléculas da quimioterapia podem ser eliminadas mais rapidamente do que o necessário. E também medicamentos como antirretrovirais, antiepiléticos e anticoagulantes podem ter as suas ações prejudicadas, modificadas. Por isso, a gente não recomenda que pacientes que estejam fazendo uso crônico dessas medicações se submetam a uma detoxificação. Ok. Então, como vimos, um bom programa de detox e a desintoxicação orgânica, com mudanças de hábitos, principalmente as alimentares, tabagismo e sair da inércia, ou seja, manter seu corpo em movimentos programados para que aquele exercício seja realmente o que você precisa exercitar, faz uma série de benefícios ao organismo. Ele reduz o nível de colesterol, ele favorece o trânsito intestinal, ele ajuda a reduzir a pressão arterial, né? O sistema imunológico também apresenta uma resposta melhor. Então, o programa de detox, por aliviar a sobrecarga dos órgãos digestivos, esse processo, o detox, permite que o fluxo de sangue, que basicamente atendia somente a esse sistema digestivo praticamente, seja direcionado para o cérebro, potencializando a atividade intelectual e a memória. Quanto à perda de peso, é importante destacar que a desintoxicação não é uma solução milagrosa.
ela ajudará nesse processo por reduzir a quantidade de calorias ingeridas, melhorar a qualidade dos nutrientes que o corpo absorve e eliminar toxinas que muitas vezes estão retidas no tecido adiposo através do tratamento de retirada dessas toxinas e patógenos é uma coisa muito assertiva, né? E você volta ao caminho da saúde. Não é isso? Então, essa é a ideia, é sempre a volta ao caminho da saúde. No entanto, o emagrecimento duradouro só é possível com uma reeducação do estilo de vida. O programa Detox é muito útil para limpar o organismo. Porém, se o estilo de vida não muda, com o tempo as toxinas voltam a se acumular. Portanto, é necessário buscar informações e orientação para mudar seus hábitos, estar atento à higiene dos utensílios de cozinha, à higiene pessoal e principalmente aos hábitos alimentares. Você tem noção do grau de contaminação existente nas geladeiras? Bem, mas como que alimentos que você guarda na sua geladeira pode ser contaminados, né? Ou mesmo, quer dizer, já prontos, que você colocou para guardar, ou então mesmo antes de serem consumidos. Bom, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Campinas que avaliou 40 partes distintas de geladeiras e foram encontradas bactérias, bolores e leveduras nas maçanetas, nas prateleiras, nos porta-ovos, nas gavetas, nas borrachas de vedação da porta. Foram encontradas algumas bactérias perigosas como Escherichia coli, Staphylococcus aureus e fungos como Candida albicans e Candida krusei. Então basta um pequeno contato para sérios problemas de saúde poderem se desenvolver. Então limpe sua geladeira periodicamente, uma limpeza externa e interna, com água quente e detergente. Higienize a esponja de cozinha semanalmente. Se não tiver como trocá-la, ferva e coloca em imersão numa solução contendo 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, diluído em 20 ml de água por pelo menos 1 minuto. Para a higiene de vegetais e frutas, né? Então seria interessante também você fazer uma solução de vinagre branco-limão, ou seja, 1 copo de água, 1 copo de vinagre branco, 1 copo de sopa de bicarbonato de sódio e 1 colher de sopa de limão espremido. Enxague em água fria, passando uma escova macia após 5 minutos. Então, para a higiene da geladeira, após ser lavada com água e detergente, use a mesma solução de vinagre branco e limão, colocando em uma garrafa com spray, que fica mais fácil, você vai esprezando e limpando. Então, muito bem, geladeira limpa. Agora vamos falar de alimentos, tá? Porque para fazer uma limpeza que estimule a proliferação de células novas e saudáveis, o que seria a base da longevidade celular, é preciso uma alimentação adequada e suplementos nutricionais. Então, Vera, a gente falou da remoção através da máquina de biorressonância, da gente conseguir eliminar esses excessos de metais tóxicos, essas bactérias, então esses parasitas, fungos. Então, que dicas você daria para a gente fazer em termos de suplementação, de qualquer outra coisa a agregar para a gente fazer essa limpeza? Sim, para combater esses agentes, pra né? Combater esses Tanto agentes. Os externos poluentes, quanto também os internos, principalmente parasitas, Isso. bactérias e fungos, né? Bom, primeiro eu sugiro que
seja tomado o mínimo necessário de medicação, porque é um dos fatores de intoxicação, é a medicação prolongada, né, uma medicação alopática. É proveniente também, por quê? Porque esses medicamentos usados por longo prazo simplesmente bloqueiam sintomas e às vezes pelo seu mau uso, né, fomenta ainda mais os processos inflamatórios da doença, né? E um outro fator é a automedicação. A automedicação para tudo, né? Para dor de cabeça, para febre, para resfriado, para tosse, para dores articulares, dor e cólica abdominal, congestão nasal. Então todo mundo toma analgésico, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antitérmicos, descongestionante nasal, expectorantes, antiácidos e antibióticos. Bom, 2. Mesmo que essas alterações pareçam muito drásticas, né? Você pensar nisso, não fazer, ou quando fazer, sinalizar que isso pode te intoxicar, a princípio não desanime. Estabeleça metas e mude um aspecto de cada vez. A substituição gradativa de hábitos não saudáveis por um estilo de vida apropriado trará uma série de benefícios à sua saúde, ajudando a conquistar longevidade e bem-estar. Bom, 3, né? Uma outra dica que eu poderia sugerir é tome magnésio, né? Veja com o seu médico ou profissional que cuida de você um bom suplemento de magnésio. Então, use gorduras boas, como óleo de coco sem sabor para cozinhar, azeite extra virgem, manteiga, ômega 3, né? Castanhas, amêndoas. E não use óleo refinado de cozinha, como aqueles óleos de soja, milho, canola ou margarinas, né? Mude já. Tânia, e se agora eu te perguntasse, né? E me responda com sinceridade, pode ser em pensamento. Você consome muito alimento que contém açúcar? Está usando antibióticos com frequência? Bebe água clorada? Apresenta quadros constantes de estresse? Faz uso de anticoncepcional? Bem, outra coisa, você tem comido carnes provenientes de animais confinados? Se você respondeu que sim para uma ou mais dessas perguntas, saiba que essas condições enfraquecem a sua flora bacteriana intestinal. E todos nós estamos susceptíveis a isso, né? Por isso, a 5ª dica. Está cada vez mais claro que a destruição de sua flora intestinal, seja com alimentação excessiva, com produtos inadequados, antibióticos, são fatores para aumento de doença. Então, existe uma correlação entre o desenvolvimento de câncer, asma, alergias, né, obesidades, diabetes, autismo, depressão, com bactérias, fungos, vírus e outros micro-organismos que compõem nossa flora intestinal. Logo, é premente investir na saúde do seu intestino com probióticos que vão ajudar a inúmeras funções: digestão e absorção de certos carboidratos, vitaminas, minerais e eliminar toxinas, mantendo as bactérias patogênicas sob controle e prevenindo alergias. Bom, essas bactérias benéficas dos probióticos têm ação no sistema imunológico como um todo e colabora na produção de anticorpos aos patógenos, prevenindo o seu sistema imunológico de reagir a antígenos não lesivos, que é a base da origem das alergias e doenças autoimunes. Então, tome um bom suplemento probiótico por 12 semanas, pelo menos, com lactobacilos, acidófilos, raminócitos
e Bifidobacterium, junto com outros nutrientes e suplementos, que é de suma importância, pois cerca de 80% dos receptores imunológicos estão localizados no intestino. O excesso de bactérias não saudáveis no seu trato digestivo pode se manifestar de diversas maneiras, como gases e distensão abdominal, fadiga, desejo por doces, náuseas, dor de cabeça, constipação ou diarreia, né? Dificuldade de manter o peso apesar de alimentação e exercícios saudáveis, né? A sexta dica seria, pensa bem, acha fácil fazer tudo isso sozinho, sem uma orientação profissional? Saber quais probióticos, dependendo da situação, tomar e a conjugação com os nutrientes, não é fácil não. Além de que certas bactérias podem causar inflamação de baixa intensidade no seu corpo e contribuir para a obesidade e dificuldade em perder peso de maneira silenciosa. Tá? Essas bactérias elas funcionam de maneira silenciosa. Você faz dietas restritivas, caminhadas, academia e só vê o seu peso subir, ou pelo menos não baixar. Então é sabido que pessoas obesas ou com dificuldade de perder peso, muitas delas têm 20% a mais de bactérias conhecidas como Firmicutes e quase 90% têm menos bactérias chamadas bacteroidetes, né? Que são as bactérias que existem, em sua grande maioria, nas pessoas magras, tá? Então, os Firmicutes, elas ajudam o corpo a extrair calorias de açúcares complexos e depositar essas calorias como gorduras. Por isso que muita gente, puxa, mas eu só como tudo integral. Vamos dizer assim, até que é um carbo complexo, né? E não emagreço. Então, vamos fazer uma análise, né, com relação a essa microbiota intestinal, né? Bom, além disso, há agentes secretos que engordam. E nós trouxemos aqui uma série desses alimentos, produtos que parecem adequados ao consumo, mas não são. E devemos consumir com cautela ou não consumir. Como não temos vínculos com nenhuma indústria alimentícia, não nos parece antiético, né? E fica como mais um alerta, tá? Esses agentes estão em compostos químicos artificiais que diariamente temos contatos, como vai aparecer aí no vídeo, né? Embalagens de alimentos envolvidos em plástico com tintas do impresso da marca que contaminam o produto, né? Como, por exemplo, esse alimento muito bom, integral, esse biscoito, etc., mas, no entanto, tem gordura trans, tem açúcar, né? Tem acidulantes, que dá esse crocante, não é? Então, ele não é tão bom assim. Eles fazem, né, escrito com letrinhas minúsculas, assim, que é a última coisa que você vai perder tempo é de ler do que esse biscoito é feito. Pois é, aí a gente está mostrando, na imagem aqui, uma outra embalagem, também de uma torrada, né? Essa já não está tão ruim pela embalagem, porque vem a embalagem primeiro, né, com o corante do anúncio, do que é o produto, etc. Mas ela tem por dentro um papelão que separa o produto da capa, né? Já é melhor, mas também tem gordura trans, tem açúcar, né? E apesar de estar lá como integral, leve, etc., também não é o mais adequado, né? Então, na última imagem, você está vendo uma embalagem mais adequada. Ela é transparente, né? E não contém glúten, não contém açúcar e é integral. E o rótulo... E é feito com gordura de coco. E é feito com gordura de coco. E o rótulo, ele é separado e colado, né? Então, ele não está em contato com o produto, tá? Um outro tipo de produtos também muito comum são os sucos, né? Os leites, tudo em
em embalagem Tetra Pak, né? O que é muito prático, tá? Não quebra, não é? Mas por dentro ele é todo forrado por uma folha de alumínio. Que está direto em contato com a substância. Com a substância, e que é um metal tóxico, não é? Então, mas eu tomo muito pouco isso, não sei o que e tal, é só de vez em quando. Tudo bem, é de vez em quando, mas isso vai se acumulando com mais uma outra coisa que você come do biscoito, com mais não sei o que e tal, vai se acumulando. Como também as latas de enlatados, né? Também todas de alumínio, com contato direto com o produto. Então, prefira sardinha fresca, prefira o atum fresco, né? O salmão fresco, né? E mesmo assim tem que saber qual é a procedência também desse produto, porque pode estar contaminado. Se não está contaminado com alumínio da lata, está contaminado com mercúrio, né? Dos nossos mares, que estão aí também todos contaminados. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimento. Acho que o outro você viu, né, Tânia, que é melhor usar os vidros, né? Não, nós dissemos que os produtos que estão embalados em vidro, eles estão mais protegidos. Primeiro, porque o vidro não vai gerar nenhum resíduo. Isso. O contato, geralmente, da qualquer pintura, ou qualquer adesivo, ou qualquer corante em cima do vidro, não vai permitir a passagem desse para o alimento. E o produto é mais bem conservado mesmo. Um outro que você viu também são as medicações também em folha de alumínio, né? Sim, muitos medicamentos da grande indústria, né, por uma questão de praticidade, são feitos em invólucros, né, de alumínio, como vocês vão ver nas fotos que nós vamos postar aqui no vídeo, que nós já estamos postando, né, em que vocês estão podendo ver a diferença dos frascos usados nas farmácias de manipulação, por exemplo, em que você vê a ausência disso. É uma substância inerte, um vidro feito, é um plástico, mas é um plástico inerte. As cápsulas, elas também não têm corantes artificiais e são feitas de material também antialérgico, né, sem glúten. Eu vejo o seguinte, é que às vezes vocês reclamam muito, porque esses produtos manipulados são caríssimos. Então, não são caríssimos, tá? Até em algumas farmácias tem produtos já manipulados deles, né, dentro do padrão deles. Não é personalizado como a gente faz, mas a gente até de vez em quando usa também, né? E são muito mais adequados do que esses outros que são embalados, né, em folhas de alumínio, que é mais uma coisa que também está se acumulando no seu corpo e que mais uma vez a gente vem dizendo o seguinte: vale a pena, pelo menos uma vez por ano, fazer uma faxina desses acúmulos. Exatamente. Não é? Outra coisa também, Tânia, são os produtos de cosméticos. Sim, que a gente não pode viver sem eles. Eu também acho o seguinte, eu prefiro fazer desintoxicação de 6 meses do que deixar de pintar o cabelo. Do que deixar de pintar o cabelo, né? Então, quer dizer, eu sei que é cheio de chumbo e tudo mais, e que não é adequado, mas eu prefiro fazer a desintoxicação de 6 meses, ter esse cuidado, né? Mas pintar o cabelo. A gente não pode, a nossa proposta aqui é, já que a gente não pode mudar a vida moderna, a praticidade da vida moderna, mas a gente pode diminuir o impacto que isso tem sobre o nosso organismo. É essa a proposta do detox. Isso mesmo. Claro que a gente tenta melhorar o que a gente pode, mas se a gente não pode viver sem todos esses confortos, sem todos esses produtos que também nos proporcionam muito prazer, a gente pelo menos pode tentar controlar o efeito nocivo que eles têm no nosso organismo. Isso aí. Então, além de uma boa limpeza detoxificante através de um programa de retirada desses metais tóxicos e dos parasitas e bactérias, um bom suplemento de magnésio também é uma outra dica para combater e minimizar esses efeitos deletérios no nosso organismo. Então,
procure com o seu médico ou com um profissional de saúde que lhe atenda um bom produto de magnésio adequado a você, porque o magnésio é um nutriente que participa de mais de 300 reações químicas no nosso corpo, o que facilita a absorção, né? E é fundamental também para a produção de energia no nosso organismo e também para a metabolização da glicose, porque ele aumenta essa metabolização. Então, aumente as fontes alimentares de magnésio, como sementes e nozes, gergelim, semente de girassol, castanha de caju, leguminosas como grão de bico, cereais integrais como germe de trigo, aveia, frutas como o abacate, banana, tudo isso é rico em magnésio, né? E também em alguns vegetais como a couve, o espinafre e o peixe. Cuidado com a couve, porque ela é geralmente um vegetal que absorve muito esses fertilizantes, né, de agrotóxicos. E os peixes, como eu já disse, também tem que saber a procedência, né, para você também não ser intoxicado de mercúrio. Muito bem. Então, outros suplementos para combater essas toxinas obesogênicas é o resveratrol. Apesar do resveratrol ser encontrado nas uvas vermelhas e roxas e no vinho tinto, também é possível ingerir 150 miligramas de resveratrol em forma de cápsulas, né? Também você pode encontrar esse resveratrol no chá verde e associado à vitamina C é uma beleza, né? Então, por que o chá verde preferencialmente e não outro verde? Porque ele tem um composto chamado caterquinas, que podem reduzir o peso, fazendo com que você absorva menos gordura através do intestino, além de reduzir a sensibilidade à insulina, ligada ao ganho de peso e também ao aumento da circunferência abdominal. Ainda tem mais benefícios porque melhora a pressão arterial, reduz o risco de derrames e infartos, né? Então, um chá verde gelado com um pouco de limão, com casca e folhas de hortelã, hein, Tânia? Frescas, né? Que delícia, né? Principalmente no verão, tá aí para chegar. Mas chá verde pronto em latinhas, tá? Ou em frascos não servem, pois contém açúcar, adoçantes, conservantes. Então, não. Você estava esperando que nossas indicações fossem aquelas como se você estivesse num ambiente controlado, como um spa, com consumo de água e líquidos? Pois é, depende da água que você está bebendo e também da qualidade e da indicação ou não dos outros líquidos naquele momento em que você está, como líquidos como sucos, chás, né, de acordo com o seu terreno biológico, analisado previamente através de coleta de saliva e urina, na hora em que você for fazer o exame da microscopia do sangue. E mesmo assim, esses líquidos não devem ser substituídos pela sua necessidade de água, pois a hidratação do corpo deve ser feita com água. Os outros líquidos entram como nutrição e aporte de minerais, de vitaminas, né, polifenóis, por isso não devem ser indicados e consumidos aleatoriamente. Aparentemente, tudo que é natural é bom, mas às vezes não me convém. Já atendi algumas pessoas, Tânia, tá? Que com as melhores das intenções tomavam chás, sucos, suplementos e fitoterápicos muito bons, mas que estavam em desacordo com as suas condições de absorção. Se você não absorve ou se perde, né, causam acúmulo sobrecarregando o sangue, por consequência, os rins. Então, cautela antes de tomar, procure um profissional gabaritado para lhe orientar. Outro ponto muito comum nos processos de desintoxicação é a abstinência de alimentos de proteína animal. Então, só vegetais e legumes, caracterizando uma dieta muito restritiva. Inclusive,
Tá rolando aí na internet vários programas em que a pessoa faz por uma semana, 15 dias, só vegetais, etc. Mas isso, Tânia, eu sei, é porque não tem outro recurso de fazer a faxina através da biorressonância, né? Então está fazendo uma faxina, quer dizer, está impondo o organismo a não fazer algum tratamento, vamos dizer assim, né, daquelas proteínas que podem sobrecarregar o organismo. Então fica só no vegetal, etc, etc. E tem dado alguns resultados, porque tem gente que tem visto descer a glicose de 200 e tanto no final desse período para 80 e pouco, entendeu? Mas eu acho que é uma situação artificial, porque depois você vai reintegrando ele aos outros alimentos. Aí é que a gente vai ver mesmo, entendeu? O tipo de absorção desse organismo. Entendeu? Então, eu basicamente acho o seguinte, que é melhor você ter uma reeducação alimentar adequada para você, né? E fazendo uso de todos os grupos alimentares, mas de acordo com o que convém ao seu organismo. Entendeu? E o que mais? Então, por quê? Eu acho que isso, você restringindo, pode estar contribuindo para complicar mais ainda alguns processos de catabolismo, ou seja, de quebra, né, proteicas no organismo, ou anabolismos de ganhos, né, em níveis altos, prejudiciais por déficit de nutrientes necessários específicos para o seu organismo nesse momento, né? Ou ainda, você também estava pensando que seriam práticas e exercícios que também não devem ser feitos sem orientação, nós achamos, né? Para não haver lesão de músculos, nervos ou mesmo fraturas, né? Além de outras práticas como a argiloterapia, banhos de imersão, massagem, drenagem linfática, banho de sol, reeducação alimentar, tudo isso é muito importante. Sendo que, às vezes, Tânia, só a reeducação alimentar surte muito efeito na revitalização do organismo. Porém, há casos em que o organismo não dá conta sozinho e precisa de ajuda, de um aparato suplementar de minerais, vitaminas, aminoácidos, ou bioflavonoides, fitoterápicos, para conseguir a revitalização desejada. O que nos faz concluir que ações sem um tratamento efetivo para a retirada de toxinas e parasitas apenas aliviam a sobrecarga de toxinas, mas não levam o organismo a uma homeostase, a um equilíbrio, né, de forma a diminuir os fatores inflamatórios das disfunções metabólicas que te levaram a precisar de uma detoxificação, quer dizer, de um tratamento para a liberação dessas toxinas e de um plano de desintoxicação com implantação de hábitos adequados ao bom funcionamento do seu organismo, né? Tendo em vista hábitos esses que podem não ser os mesmos para todos. Não é? Bom, então um bom hábito é descasque mais e desembale menos. Produtos embalados, enlatados, em geral, têm substâncias disruptógenas, hormonais, que afetam as suas funções de forma negativa, até desligando hormônios no seu processo metabólico. Que tal consumir de uma só vez o trio magnésio, resveratrol e vitamina C? Consumir 2 a 3 vezes na semana. Então, faça uma batida conhecida como smoothie. Vamos pegar aqui, tá? Né? Smoothie. Uma batida como smoothie. É smoothie porque ela é meia cremosa, ela não é passada na peneira, né? Então, com isso, tem todos os nutrientes aqui, tá? E as fibras, porque não é coado, tá? Então, nesse smoothie, nós fizemos de chá verde, que tem um resveratrol, né? Fizemos com folha verde rica em magnésio e nós optamos
pela salsa, tá? Que também é uma ótima fonte de vitamina K, contém magnésio. E também optamos pela maçã, que dá o doce, que tem fibras e que tem vitamina C. A sua virada para a saúde ainda ficará melhor se for acompanhada de uma mudança alimentar, né, e exercícios físicos adequados para você. Um brinde. Um brinde à saúde. À saúde. Até a próxima.